Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui para dar esse maravilhoso boa noite para vocês, né? E para que a gente possa incrementar a nossa consciência de Krishna, ficar cada vez mais apegado às instruções do mestre espiritual, às instruções de Krishna, apegados a lembrar de Krishna ao serviço devocional. Então, hoje nós vamos ler uma parte importante sobre os relacionamentos mais pessoais de Srila Prabhupada com seus discípulos, descritos por Shrutakirti Prabhu em seu livro Qual é a Dificuldade? Então, nessa passagem, Prabhupada está doente e há um rumor de que a doença de Prabhupada, esse sofrimento de Prabhupada, é de alguns discípulos que não estão seguindo estritamente as suas ordens ou não estão cumprindo os seus votos de iniciação. Então, agora vamos dar uma olhadinha nesses passatempos, né? Porque eles vão ajudar bastante a gente a crescer na nossa vida espiritual, né? E entender melhor a nossa relação com o nosso mestre espiritual. Então, lendo na página 192, nós já começamos a ler, que esse passatempo é um pouco grande. Nós lemos lá no Teatro Santa Isabel, no dia que a gente foi assistir um concerto da Sinfônica, da Orquestra Sinfônica de Recife. Então, enquanto a gente esperava a orquestra, a gente fez uma livezinha lá, sim senhor. E já lemos uns 3 parágrafos. Vamos ler agora o 4º parágrafo da página 192. O nome do passatempo é 80% dos líderes não estão seguindo. Então vamos, aí Prabhupada já falava isso que eu comentei anteriormente. Vamos ler o 4º parágrafo. O humor era sombrio e intenso. Eu já descrevi como ele dizia que seus discípulos não deveriam tocar seus pés, dizendo: por tocar em meus pés, eu tenho que sofrer. Eles talvez não estejam tentando alcançar alguma meta tocando os meus pés, mas ainda assim o mestre espiritual tem que sofrer por aceitar a reação pecaminosa de tantos. Agora Srila Prabhupada me dizia coisas que eu não podia compreender. Era muito perturbador. Aquelas palavras doíam no íntimo do meu coração. Ele mencionou para mim que em 2 ocasiões diferentes durante seu mal-estar, um de meus discípulos está simplesmente esperando quando aquele velho irá morrer para que eu me torne guru. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Eu nunca havia imaginado o dia em que Prabhupada não estaria conosco. Eu era jovem e ingênuo e pensei que Srila Prabhupada estaria conosco até a idade de, no mínimo, 100 anos. Ele ir embora e outros darem iniciação nunca foi um tópico conversado. Então aqui nós temos uma relação, assim, uma revelação muito surpreendente de Srila Prabhupada, né? Que realmente tinha alguns discípulos de Srila Prabhupada que não seguiam estritamente Prabhupada, e isso fazia Prabhupada sofrer, né? Ele levantou-se e se sentou na cama e, olhando para mim, disse: esta doença é porque 80% dos discípulos, dos líderes, não estão seguindo as regras e regulações. Ele não elaborou mais suas palavras e eu certamente não fiz nenhuma pergunta na hora. Anteriormente, Srila Prabhupada nos havia dito que, no momento da iniciação, Krishna alivia o recém-iniciado de todo o karma
de atividades pecaminosas passadas. Todavia, o mestre espiritual aceita parte do karma de seus discípulos e sofre as reações. E isso, algumas vezes, leva a doenças. Todos nós sabíamos a importância de seguir suas ordens estritamente. Srila Prabhupada sabia o quanto seus discípulos americanos e europeus eram caídos. Ainda assim, ele continuou viajando, pregando e fazendo discípulos por todo o mundo. Em 14 de novembro de 1974, Srila Prabhupada escreveu uma carta a Jayatita Prabhu dizendo... Então aqui tem uma reflexão muito interessante, né, sobre a importância de seguir os votos de iniciação para que o mestre espiritual não sofra por atividades pecaminosas do discípulo. Né? Quanto ao meu afastamento e descanso no Havaí, se Krishna assim desejar, eu irei fazer isso. Eu gosto muito do Havaí. De qualquer maneira, reserve aquela casa. Estou ansioso de ir para lá. Embora eu seja indiano, agora eu vejo que o clima indiano não é mais muito próprio para mim. A doença que tive, nunca passei por tal experiência em países estrangeiros. Eu acredito que os grandes riscos já passaram e estou melhorando lentamente. Além de mim, muitos outros membros também adoeceram nesta temporada em Vrindavana. Estou muito ansioso por todos eles. Até mesmo Shrutakirti tem de voltar. Sua saúde não está muito boa. De forma similar, Bharadrajas também adoeceu. Então, bondosamente, faça os arranjos necessários para que voltem para Los Angeles. Então, a Índia é sempre muito bom, né? Você visitar os locais sagrados e tal, mas você passar muito tempo lá, assim, principalmente para os ocidentais, até para os indianos, né? Prabhupada diz que ele era indiano, mas o clima de lá não favorecia muito a ele e ele adoeceu. Eu não fui embora naquele contexto. Pela misericórdia de Srila Prabhupada, permaneci com ele por outros 3 meses, antes de retornar ao Havaí para recuperar minha saúde. Após deixar Vrindavana, Srila Prabhupada viajou até Mayapur, permaneceu ali por 1 mês e então foi para Juhu, onde ficou por 3 meses. Enquanto lá, ele escreveu a um GBC: estou muito deprimido pelos recentes incidentes na Alemanha. Agora está evidente que muitos de nossos melhores homens eram muito ambiciosos e houve muitas quedas. Ele continuou, dizendo que queria se encontrar com aqueles que estavam com dificuldades para retificá-los. Era assim que Srila Prabhupada sempre lidava com seus discípulos. Ele nunca nos deixava de lado, nunca nos rejeitava. Ele pararia tudo para tentar nos ajudar quando estivéssemos com alguma dificuldade. Ele fez tudo o que era necessário para treinar seus discípulos, traduzir livros, administrar templos e distribuir o cantar do santo nome por todas as cidades e aldeias do mundo. Ele permanecia inafetado pelas 3 classes de misérias e completamente indiferente às considerações materiais. Então, Srila Prabhupada, ele sempre foi muito amoroso em cuidar dos seus discípulos. Ele não abandonava seus discípulos de maneira alguma, sempre cuidando a todo momento de seus discípulos.
Srila Prabhupada, o Senhor sempre teve completa fé na ordem dada por seu mestre espiritual. O Senhor aceitou toda situação difícil que colocamos perante o Senhor sem se queixar. O seu exemplo era sempre de uma alma completamente rendida. Desde o momento em que iniciou sua sociedade ISKCON, o Senhor a protegeu de dificuldades internas e externas. O Senhor fazia isso e, ao mesmo tempo, era extraordinariamente paciente conosco, mesmo sendo um fato que criávamos grande tumulto em sua sociedade. O Senhor sempre derramou sua afeição sobre mim e continua a fazê-lo. Permita-me continuar na sociedade de seus seguidores para que eu possa compartilhar suas atividades transcendentais com eles. Permita-me continuar parte de sua ISKCON e nunca me desviar da mesma forma com que o Senhor jamais me abandonou. Jaya Srila Prabhupada. Então aqui um relato, né, resumido das atividades de Prabhupada, o quanto Prabhupada amava isso e quanto Prabhupada lutava para corrigir e evitar desvios da ISKCON, né? Então essa é uma responsabilidade que ficou para todos nós. Hare Krishna, vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, né, antes de terminar a nossa live. Aqui eu não estou vendo ninguém, um sinalzinho de que ninguém está aqui no Facebook, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no chat para ver se alguém deixou alguma mensagem. Sim, Nancy Farias deixou uma mensagem há 4 minutos. Jai, Hare Krishna, boa noite a todos. Ela diz Hare Krishna, boa noite, gratidão. Hare Krishna, boa noite. Vamos encerrar essa live cantando Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma boa noite, sonhe com Krishna, com Prabhupada, com os devotos, assim possamos ter uma noite muito feliz e consciente de Krishna. Jai, Hare